no brechó com ela, não. A mulher sumiu, filho. Não, aí professor. Eu não fiz nada, Marcelo. Oh, meu Ou Deus do você céu. fez. Tá gravando? Não, tá pelejando aí para gravar. Então você pode falar. Marcelo, vem trabalhar no brechó, vem cuidar do brechó, que aí o povo não some. Muito boa noite. Muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, dando seguimento ao nosso estudo de Joana de Ângeles e Divaldo, Vitória sobre a Depressão. Mais uma noite abençoada. Quem gostaria de fazer a oração para a gente começar? Vamos lá, eu vou começar. Valeu, Marcelo. Vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer esses momentos nos quais estamos aprendendo, dia após dia, com essas leituras maravilhosas, e vai corroborar muito com a leitura de hoje, que vai ser a verdade desvelada, que nós tenhamos esse direito de um dia descobrir essas verdades desveladas. E agradeço, sim, a presença aqui dos Espíritos para o nosso estudo, que ele nos intua para o bem, para que a gente já possa aprender dia após dia. E assim eu agradeço. Muito obrigado. Que assim seja. Eu não sou de ficar fazendo muito discurso grande, não. Meu negócio é objetivo e claro. É isso aí, Marcelão. É isso aí, tamo junto. Né? Bem, hoje, então, capítulo 29, né? Unidade do nosso estudo. A verdade desvelada, né? Lembrando que a semana passada a gente leu o 28, Fé, Raciocinado e Comportamento, né? É raciocinado, isso mesmo. A gente está no final do livro, né, pessoal? Estamos no finalzinho, ó. Falta só mais um capítulo, ou seja, semana que vem a gente faz... E qual que vai ser o outro, Wellington? Você já tem a... Aí é o primeiro livro da série psicológica que a gente vai começar, né? Tá. Aí semana que vem eu troco o do livro, eu já tô com ele lá, eu trago ele também para vocês verem, para quem quiser depois adquirir e tal. Muito bem. Marcelão, você vai começar? Claro. Bora lá. Bora lá. Capítulo 29, Verdade Desvelada. Em todas as épocas, a busca da verdade é uma constante, vestida de mitos e lendas, apresentada em metáforas ou como a última palavra. A verdade é sempre enigmática e transitória, exceção algumas de suas expressões imortalistas. Eu só não entendi essa frase final, essa exceção, viu, Wellington? Eu não entendi essa imortalista. É uma que é uma verdade imortal, aquela verdade nua e crua? Não entendi esse ponto. Depois você já me dá uma ajuda aí. Porque ele fala que a busca pela verdade. Nós todos temos uma busca pela verdade, só que tem hora que a gente não pode saber. Né? A gente tem um limite da nossa verdade. Que é igual a gente estava estudando aqui no livro Ação e Reação, livro perfeito. Um dia nós temos que ler ele também, estudar ele. Ele ensina muito. A gente pode saber até certo ponto. De repente, a gente não pode saber mais. Porque nós somos imperfeitos, né, Marcelo? Justamente. A nossa imperfeição não deixa a gente chegar a certas verdades, né? Nós não temos condição de entender a verdade universal ainda. Não. Né? Mas vamos, faz a leitura e depois a gente comenta. Olha aqui. Por essa razão, a verdade pode apresentar-se como uma maneira de entender do observador, em razão do seu nível de consciência, do observado em face de sua capacidade de entendimento. E aquela que é a real, a que transcende a compreensão momentânea das criaturas e manifesta-se depois, sendo pouco e pouco desvelada. Ou seja, aos poucos. É igual você comentou no começo. Nós somos seres imperfeitos, nós não somos seres evoluídos para certas verdades ainda. A gente tem a verdade que a gente precisa e merece. Oxe, gente, entendi essa aqui não. A tarefa da ciência, da religião, assim como
da filosofia tem sido a de penetrar no ministério da verdade e, através da observação, da análise, da experiência, torná-la factível no mundo das formas, aceita e aplicada, como diretriz de equilíbrio e de segurança moral. São respostas que vêm através da ciência, religião, filosofia, é onde as verdades elas vêm aos poucos aparecendo através dessa galera aí. Quanto mais se desenvolve o psiquismo e os sentimentos humanos, mais ampla se torna a sua capacidade para entender, descobrir e vivenciar a verdade, pelo menos aquela que é conquistada de momento. Ou seja, ela aparece de acordo com os nossos méritos, com as nossas moralidades, né? A que ponto a gente tem a moralidade de certa verdade. Então, é um conjunto de série. Cara, você vai comentar mais alguma coisa? Pode falar. Não, eu acho que é mais ou menos assim. A gente tem a verdade de acordo com com o nosso grau de evolução. Ainda não podemos saber certas coisas que estão em nossa volta. Como diz você, através da imperfeição, né? Cara, e engraçado que a gente estava falando isso hoje, como sempre, os estudos batem, né? No Evangelho, que ele fala, né? A gente está no capítulo 2 do Evangelho, eu vou citar isso porque tem tudo a ver com o que está falando aqui no livro, tá? Uma coisa vai exemplificar a outra. Lá ele está falando assim, antigamente, na época de Moisés, a verdade era um. Ou seja, o entendimento da humanidade, a forma que as pessoas conseguiam compreender a vida e o mundo era um. Né? Até ele cita assim, era um povo pastor, ignorante. Ou seja, um povo que tinha pouco desenvolvimento intelectual ainda, se for comparar com o outro, né? E que era levado assim, por rebanho, né? Os pensamentos ia por massa. Porque o fulano acredita, eu também acredito, né? E se pensava somente nas coisas do mundo, materiais, e achavam que Deus nos abençoava com outras coisas materiais e nos punia, né, com as dificuldades materiais, porque a única noção que as pessoas tinham naquela época era a noção do mundo material, do mundo físico. Aí passou o tempo, Jesus veio, e Jesus começou a nos mostrar a questão da vida futura, a questão da vida verdadeira, que é a vida do Espírito, nos mostrando que ela é muito mais real e muito mais próxima de nós do que a gente imaginava, fazendo com que a humanidade, que já estava um pouco mais preparada e desenvolvida, entender melhor esse processo. E aí, por que eu entro nessa questão da vida do Espírito? Ela não está falando de verdade? Que verdade é essa? Que verdade será essa que ela vai mudando com o tempo? Se ela é uma verdade que muda com o tempo, então ela não é uma verdade. A gente pode pensar assim, se ela é mutável, não é uma verdade. Não é que ela não seja. É que a gente ainda não está pronto para conhecê-la na sua íntegra. Ou seja, nós, conforme a gente vai desenvolvendo, evoluindo, amadurecendo, a gente vai compreendendo. E compreendendo, vai se desvendando nuances, coisas que até então não poderiam ser reveladas a nós, não é porque era proibido, é porque nós não tínhamos compreensão, condição de compreender essas verdades. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo a condição de entender mais, enxergar mais, né? Na época de Moisés, se acreditava num Deus que punia. Você tem que ser temente a Deus, senão você vai ser castigado. Jesus veio para colocar isso em terra e mostrar que o caminho que realmente traz a felicidade é o amor. Não é a punição, o castigo, o temor, o amor. Por quê? Porque na época de Moisés, alguém entendeu o conceito de amor?
o jeito que eles viviam de escravidão, né? Um povo que era levado, ou você era rei ou você era escravo. Pensa. Como que você ia implantar o amor naquela época, na humanidade? Jesus já veio trazer uma nova visão. Não que estava tudo errado. Não, estava certo, porque era o jeito que a humanidade entendia. Por isso que cada um tem a sua verdade. Sabe por quê? Porque quem é que realmente sabe a verdade verdadeira? Quem é realmente o dono da verdade absoluta? Eu só conheço um. Deus e Jesus. Deus. Deus e Jesus, Jesus. que é o puro, que está muito próximo a Deus. Né? Os espíritos puros estão ali. Ele veio tete a tete. trazer a fala de Deus. Exatamente. Então, a verdade universal, quem domina essa verdade absoluta? Só Deus. Então, para a gente chegar nesse nível de espírito puro, para dominar essa verdade, tem muito chão ainda, né? Tem muito chão. Quer ver um exemplo prático? Pega uma criança que está lá na pré-escola, no ensino fundamental, aprendendo o beabá, a escrever, a ler. Você vai conseguir mostrar para ela enxergar e entender alguns segredos da física, por exemplo? Ela vai ter condição de absorver e compreender física. Ela está aprendendo a escrever o A e o U. A menos que ela tenha um QI alterado. Mesmo Existem- assim, tá, Existem os gêniozinhos. tá, aqui eu estou me abstendo da questão da reencarnação e pensando só na questão do aprendizado físico mesmo, né? Estou me abstendo da reencarnação. Porque é claro que às vezes vê uma criança que traz na mediunidade dela lembrança de conhecimentos, né, que ela teve do passado. Mas uma criança normal, ela não vai ter condição de compreender uma física quântica. Como é que você vai explicar? Muito adulto não sabe o que é, né? Como é que a criança vai entender física quântica? O mundo tem que entender física quântica. Oi? Para entender o universo, tem que entender de física quântica. É uma das leis universais da física quântica. No universo, deve ter o quê? Não tem 50% que conhece física quântica. São poucas as pessoas que têm um entendimento de física quântica hoje, né? E é uma lei universal, faz parte do universo, é uma coisa natural. Para entender, você tem que entender. É. E aí, como é que uma criança vai compreender essa verdade da física quântica? Se ela ainda está lá nos primórdios, nas primeiras construções do ensino, aprendizado básico. Então, a verdade para essa criança é uma. A verdade para o cientista que foi, estudou, descobriu Einstein começou a trazer a física quântica para o mundo, né? Já é outra. A verdade de Einstein era outra. A verdade de uma criança que está lá no AIO é outra. Ela não consegue conceber isso. Pode falar, você fala. Eu ia falar que eu estava comentando com a minha colega de faculdade hoje que a base da psicologia é a psicanálise. Tudo o restante saiu da onde? Da psicanálise. Uhum. Só que Freud estudou o povo daquela época. Então, se você for ler os livros de Freud, você vai entender como que era aquela época. O comportamento, o pensamento das Exato, pessoas daquela época. Século Agora, XIX, né? hoje, Século XIX ou século XVIII? 18. 18, né? Século XVIII. Ele é bem antes de Kardec, né? Então, assim, aí a gente estuda Freud hoje na faculdade de psicologia para entender a psicanálise? Estuda. Porque é a base. Que é a base. Só que você tem que pegar aquelas informações e vir trazendo. Foi o que eu falei para ela. Eu falei assim, qual que é a nossa situação hoje? Eu consigo fazer exatamente como o Freud fazia antigamente? Não. Não, claro que não. Entendeu? A humanidade desenvolveu, evoluiu. Evoluiu. Hoje, os costumes são diferentes, a sociedade é diferente,
as tradições são diferentes, né? Muita coisa diferente. Então, o que a gente pode fazer? O que eu falei para ela. Eu até conversei com ela para a gente fazer um grupo de estudo entre eu e ela, né? Para a gente ler a obra de Freud, sim, porque a gente precisa entender o que foi estudado lá naquela época. Mas livro... estudar o que o Freud, fazer o que o Freud fazia, hoje não cabe mais. Entende? Claro. Por isso que começou a existir outros pensadores, outros filósofos aí, né, na história, que começou a contestar o que ele falava. Então surgiu o Jung, que é a que a Joana trabalha, o Winnicott, tem Vygotsky, Carl Rogers. Então, assim, existem inúmeros. E que pessoas assim, tá, então, se eu tenho que prestar atenção, porque Freud chegou, quando você comentou aquele dia dos sonhos, né? Freud, da interpretação dos sonhos. Freud, para entender, às vezes, o ser humano, ele chegou a fazer a interpretação dos sonhos. O que a pessoa mais sonhava, por que ela sonhava, né? E vinha trazendo aquilo lá do inconsciente. Então, para ele, tudo que ficava registrado no inconsciente e aquilo te reprimia ou de alguma forma e você tinha problema com aquilo, é por isso que você sonhava. Então, quer dizer, hoje você pode falar isso para o seu paciente? Olha, você sonha porque você estava reprimido lá na sua infância. Não tem nada a ver. Você entendeu? Então, é tudo uma questão de... E aí, eu vejo os professores falar da seguinte forma. Você tem que escolher a abordagem que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com a comportamental, se você vai trabalhar com a junguiana. Isso. Se você vai trabalhar com a freudiana e assim por diante. Lacan, né? Que o meu amigo lá gosta muito. Ou seja, cada uma dessas é uma verdade. Exato. Né? Cada uma tem a sua razão de ser, ela tem por que ela existe, aquele pensamento, ele existe por algum motivo, e ele funciona em determinada situação. Então. E da mesma forma que cada um tem a sua verdade, cada um de nós temos nossas verdades, nossas partes. Que é a minha verdade de verdade. E aí, eu fico me perguntando que eles falam para mim escolher uma abordagem para trabalhar. É lógico que eu elegi naquele momento, por conta da universidade, eu vou ter que escolher para estar lá no meu diploma. Eu sou psicóloga, tá? Porém, entretanto, vão existir pacientes dentro do meu consultório que eu vou ter que trabalhar mais o comportamento, ou mais o inconsciente, ou mais isso, ou mais aquilo. Vai depender de cada um. Então, como é que eu posso não estudar as abordagens? Entendeu? Olha como é que é legal. Olha só uma metáfora que veio, uma ilustração que veio aqui na minha cabeça, né? Por exemplo, você pega uma pessoa totalmente ignorante que nunca estudou na vida e você dá um copo d'água para ela. Você fala, isso é água. É mentira? Água é água, não é? É água. Serve para te hidratar, para você matar a sua sede. É verdade? É. Aí você pega uma criança que começa a estudar lá no ensino médio, que a água é formada das moléculas H de hidrogênio e O de oxigênio. Duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. Então, ele entende já que as substâncias são formadas por pedacinhos bem pequenininhos, chamados de moléculas, e que na água você tem dois tipos de moléculas. Que, para aquela pessoa ignorante que nunca estudou, ela não vai entender nada do que é molécula. Ela sabe que a água é água. Para a criança, para o adolescente que está lá no ensino médio, que estudou a química, fala, Léo, ele já entende que a água é líquida, tem o estado sólido, líquido, gasoso, que ela é líquida e que ela é formada por duas moléculas. A verdade dele já está um pouco mais aprofundada, né? E o cientista vai descobrir, os químicos, vai descobrir lá como é que dá essa ligação da molécula
como que ele pode quebrar essa molécula, enfim. Quanto mais você conhece, mais a sua verdade expande. Mas tudo que você pode falar da água é isso. A água é líquida, a água tem 2 moléculas, a água serve para hidratar, a água serve para dar vida para o mundo. Quantas coisas você já aprendeu sobre a água? Quanto ela é importante para a vida no mundo, no nosso planeta. E quanto mais você vai aprendendo, mais vai revelando mais coisas. E ainda assim, você ainda pode falar que sabe tudo sobre a água. E eu peguei uma coisa. Percebe? Por exemplo, a gente que estuda mediunidade sabe que a água transporta fluidos, né? Você não tem a água fluidificada, que você entrega para a pessoa toma aquela água fluidificada, não é um medicamento, porque ela é água na matéria, mas nas energias que ela carrega com ela, ela está saturada de fluidos benéficos que vão ser medicamentos para a pessoa. Olha o quanto de coisa a gente está falando de uma substância apenas. Imagina só, um banho que você toma. Você põe assim. Um banho que você toma que te renova, né? Olha quanto de coisa que você pode saber sobre a água e nos mostrando, como dizia Sócrates, só sei que nada sei. Quanto mais sei que não sei. Ou seja, tá vendo? É essa verdade que ela está falando aqui. Que a gente ainda não chegou nessa verdade absoluta, porque quanto mais conhecemos, mais descobrimos e aprofundamos nas coisas. A água que eu usei aqui foi um exemplo. Quantas coisas a água ainda pode ser? Benefícios ou malefícios que ela pode nos trazer, dependendo do uso que fazemos dela. Nosso corpo é 60%. Nosso corpo é mais de 60% de água. Enfim, vai indo, né? E vai aprofundando. Eu não vou... Tô com um raciocínio aqui, mas eu quero falar isso no final desse capítulo. Só antes da gente continuar a leitura, eu quero chamar a atenção no 3º parágrafo, que ela fala assim: a tarefa da ciência, da religião, assim como da filosofia, tem sido de penetrar no mistério da verdade, ou seja, trazer mais conhecimentos. Aí eu pergunto, qual é a doutrina que se fundamenta nessas 3 áreas? Ciência, religião e filosofia. Qual é a doutrina? Espiritismo. Que penetra, tem a ideia de penetrar no mistério da verdade. O Espiritismo não é isso? Nos revelar, nos fazer raciocinar, compreender e amadurecer. Olha, gente, como é perfeito. Olha o tanto que o mundo melhorou. Na prática, Desliga o som. Desliga o som. Não, as coisas foi assim. Ficou no leve, né? Vamos dizer assim, ficou leve. viu? Quer continuar, Tati? Dessa maneira, muitas das suas manifestações consideradas reais... Não, pode ler o primeiro parágrafo aí. Eu não Olha, leu, então, não. deixa eu ver. Não, eu li só a página anterior. Transitório. Transitória, em cada época, o seu fundamento, entretanto, é sempre o mesmo, sendo a maneira de expressar-se que varia, adquirindo-se legitimidade ou perdendo o significado. Dessa maneira, muitas das suas manifestações, consideradas reais por uns, não o são para outros, tornando-se inútil qualquer tentativa de impor àqueles que se encontram na margem oposta, fortalecidos por especiais e próprias considerações. Pelo menos eu estava falando, a minha verdade é diferente da sua, e eu querer impor minha verdade para você, não resolve não. Mesmo Jesus, o espírito mais nobre que esteve na terra, quando interrogado por Pilatos sobre a verdade, silenciou, porque aquele administrador mesquinho não a podia entender. Nada obstante, informaram antes que todo aquele que é da verdade ouvia-lhe a voz. João, versículo 18,
no capítulo 18, versículo 37. A verdade, portanto, excede a indumentária linguística para tornar-se um estado interior de conquista espiritual, característica dos espíritos nobres e sábios. Ante a impossibilidade natural de conhecer-se a verdade de uma para outro momento, o aventureísmo cultural veste-a de complicadas informações que mais a desfigura e a oculta. Entendi. Ele fala assim, que é impossível você, de repente, um passo de mágica, saber a verdade absoluta. Né? Porque ele fala assim, ó, a impossibilidade natural de conhecer a verdade de um momento para o outro. Né? É impossível você fazer isso. Aí ela fala, o aventureirismo cultural, ou seja, aqueles que ficam aprofundando, se aventurando nas culturas para achar que sabe a verdade, né? Aí começa a criar um monte de rituais, dogmas, para você atingir a verdade, entendeu? Acaba complicando, desfigurando a verdade, distorcendo, te levando para outro caminho do que te mostrando a verdade verdadeira. Por outro lado, a verdade é simples, como o ar que se respira, a paisagem rutilante que internece, o brilho das estrelas que fascina, o sentimento de amor que dignifica e eleva. A dificuldade consiste em expressá-lo, tornando-a de fácil compreensão, que consegue os sofistas, os hábeis mistificadores, que se habitam em confundir e enganar, porque não a têm ao alcance. Buscai a verdade, e a verdade vos libertará, propôs Jesus. Certamente referia-se à verdade profunda, aquela que diz o ser que se é. Qual a finalidade da sua existência na Terra e as razões que explicam o sofrimento, os desafios e as dificuldades que defronta na sua trajetória auto-iluminativa. Nossa, gente, que coisa linda. Buscai a verdade vos libertará. Buscai o conhecimento. Quanto mais a gente conhece, quanto mais você aprende, mais você se liberta. Isso é lindo demais. Mais você se liberta, mais responsabilidade você tem, mais. Só que você tem mais responsabilidade, só que você se sente Só. mais feliz você fica, porque vai ficando mais leve. Com conhecimento vai ficando tudo mais leve. Ó, vamos construir uma parede. Mas você já erra, já passou. Você não merda. Tá, pensa, vamos construir uma parede. Aí a gente vai catando com tudo quanto é pedra que vai achando e vai tentando colocar uma pedra em cima da outra. Vai demorar meses, anos, talvez uma vida inteira para você fazer uma parede. Você não tem o conhecimento. Aí, de repente, você descobre que dá para você pegar uma pedra um pouco mais uniforme, pedras mais parecidas se encaixam melhor, você consegue andar mais rápido para fazer essa parede. De repente, se descobre que misturar areia com barro vai fazer uma massa que vai fazer essas pedras grudar uma na outra. Aí, de repente, se descobre que existe o cimento, de repente, se descobre o tijolo, de repente, faz uma parede em minutos. Um pedreiro hoje faz uma parede dessa em minutos, com as ferramentas e o conhecimento que ele tem. Entende como é libertador? E aí, aumenta a responsabilidade. Ele não vai construir só uma parede, ele vai construir uma casa inteira. Só que com o conhecimento que ele tem, construir uma casa inteira talvez é mais leve do que para aquele que não tem conhecimento nenhum querer levantar um muro de pedra. Percebe? A responsabilidade aumenta, mas a sua capacidade também. Então não é mais tão pesado o fardo, porque o conhecimento liberta, te deixa leve. Isso é massa demais. Isso é muito legal. E fechando isso que ela falou aqui, ó, quando ela está falando que se refere à finalidade da sua existência, razões que explicam os sofrimentos, desafios e dificuldades que nos defrontamos na trajetória autoiluminativa. Aí, isso responde, por quê? Por que que
O que mais dá prazer no mundo, vocês sabem? O que é que mais dá prazer no mundo, no universo? Eu me arrisco a dizer. O que Fazer mais o bem ao próximo. Não. Primeiro fazer a gente. Primeiro fazer a nós. Não é Com a fazer bem ao- verdade que nós temos. Nem é isso que eu tô falando, não, né? O que você falou, Marcelo? Ah, Ah, eu não posso falar. Se eu for falar, eu estou ferrado. Pode, amor, pode falar. vou falar. O que você falou? Jardim. Ah, eu até perdi a ideia aqui. Desculpa, mas me cortou. O que mais dá prazer? Não, fazer caridade dá prazer, claro. Mas o que mais dá prazer? O que mais nos enche, nos preenche? O autoconhecimento. É isso aí, Você o pode- entendimento com a caridade, as duas asas. Exatamente. Quando você pode estar num lugar mais, na ilha mais paradisíaca do planeta, no lugar mais belo e cheio de conforto do mundo. Vai ser legal? Vai. Se você ficar lá um mês, você vai enjoar, vai querer voltar para casa. Agora, começa a se autodescobrir. Começa a trabalhar a você mesmo internamente. Começa a se autodescobrir. Começa a estudar e aprender sobre si mesmo, compreendendo como você funciona. O prazer que você sente nisso é imensurável. Eu falo de experiência própria. Nos últimos anos, essa busca por autoconhecimento, nessa jornada que eu estou fazendo, no espiritismo e em outras áreas também, que eu estou estudando, que a gente está estudando, não é libertador? A faculdade que você faz de psicologia não te dá um prazer dentro de você, com você mesma, aquela questão da descoberta? Nossa, então isso aqui é assim mesmo. E não te dá uns Dá, e ao mesmo tempo alguns medos. medos porque você ainda não descobriu algumas coisas que ainda falta Alguns descobrir. medos, porque você vai. Quanto mais você conhece, mais você observa, mais você analisa e fala assim, então, talvez não era por esse caminho. Então, aí E você você olha. olha para você mesma Isso. e depois fala assim, mas também, vamos lá, eu posso te ajudar. Mas o mais importante, você olha para você mesma Sempre e você vai se primeiro. vê, e você se vê numa posição e numa condição que a hora que você olha para trás, antes de ter esse conhecimento, como você se sente? Ah, mano, é maravilhoso. Você não se sente muito melhor, Com se sente certeza. muito mais plena? O autoconhecimento, que é o que ela falou aqui, a trajetória autoiluminativa. Quando você vai buscando esse autoconhecimento, você vai se iluminando. Por que você falou, né? Depois dos estudos, os trabalhos estão mais harmônicos, uma energia diferente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se autoilumina, se autodescobre. Ou seja, busca a nossa própria verdade. E vai buscando e descobrindo com isso a felicidade. Agora, você imagina que só de estar no caminho dessa autoiluminação, só de estar trilhando esse caminho de aprendizado, de autoconhecimento, já é bom. Imagina os espíritos puros, que estão lá na frente. Como que deve ser essa sensação de felicidade? Por isso que Jesus falou, né? A verdadeira felicidade não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Então, né? Você imagina a verdade dessa turma. Um espírito elevado completamente diferente da nossa. Nossa. A Não, e moralidade aí, dessa turma é violenta. Nossa. aí eu sou obrigada a escutar assim. Ah, mas você acredita tudo que está nesse livro? Aí eu respondi para a pessoa, é lógico que eu acredito. Negócio, deixa eu te falar, não é a gente que manda informação para lá. Tudo que a gente faz nessa terra e acredita, vem de lá para cá. Então, se a Joana, que é um espírito, está morando de lá, que enxerga muito mais que eu, porque está fora do corpo físico, ela
luz acima de mim. Eu não vou acreditar. Então tá. Então, se você estuda esse livro aqui e você não acredita, como é que você me prova tudo que você já estudou e você fala para mim que é real? Tá vendo como cada um tem essa verdade? Tá vendo? Percebe? Wellington, Oi. Wellington, essa primeira frase aqui, nunca imponhas a tua verdade. Você está me ouvindo? Tá. Nunca imponha a tua verdade, defendendo-a com vigor, toda vez quando fores convidado a expressá-la. Exponha o que pensas com tranquilidade e bem-estar, de maneira fácil e simpática, que a torne atraente e não repulsiva. Aconteceu uma situação na minha loja hoje que eu queria conversar com vocês. Eu tive uma cliente hoje que entrou a filha e a mãe. A filha é médica. E a mãe chegou, escolheu um vestido e a filha também. Mas o tempo todo a mãe falando que estava mal, que estava muito triste, que estava com depressão. E a filha falando assim: mãe, eu já não sei o que eu faço mais com você. Eu já te levei em todos os médicos que existem, todos os psicólogos que existem e médicos que tem aqui em Uberaba. Não tem mais. A senhora tem que tentar melhorar. E desde a hora que ela entrou, que essa mulher começou a falar, parece que tinha alguma pessoa me empurrando, sabe? Vai lá, fala alguma coisa para você ajudar ela, tudo mais. Aí na hora que ela acabou o atendimento dela, eu falei assim: eu vou te dar o endereço do lugar que nós trabalhamos, que lá nós trabalhamos com depressão. Porém, sabe quando a pessoa passa perto de você e você sente que ela está sendo influenciada? Até a energia dela é diferente. Eu falei assim: porém, eu não sei que religião que é a sua, é um centro espírita, mas nós temos condição de te ajudar. Aí a mulher lá, que era médica, falou assim: não sei se eu vou levar, não. Ela tá vendo uns médicos aí, eu não vou te garantir que eu vou levar, não. Tipo assim, ela não gostou muito de eu tocar nesse assunto. Tá, eu morrendo de pena da senhorinha, que ela estava muito depressiva mesmo, e parece que ela estava sendo influenciada. Aí eu peguei, na hora que ela acabou o atendimento, ela falou assim: posso sentar, minha filha? Eu falei assim: senta aqui na cadeirinha. Aí ela começou a sentar comigo, e ela começou a chorar, que estava com muita depressão e tudo mais. E ali, eu falei assim: eu vou pegar um copo d'água para ela e vou fluidificar. E peguei esse copo d'água, gente, fui lá na cozinha e fiz uma oração em pensamento para essa senhora e voltei com esse copo d'água. Coincidentemente, o Léo entrou lá nessa hora e na cozinha. Eu falei assim: Léo, vem comigo que nós estamos com uma senhorinha ali mal e a filha não acredita, outra coisa, e ela está precisando de oração. Aí o Léo foi lá comigo. Aí o Léo começou a conversar com ela. E eu peguei e falei assim: bebe esse copo d'água para a senhora melhorar. E ela foi beber na água. Wellington, a mulher incorporou na frente da filha, que é médica e que não acredita, comigo e com o Léo lá. A incorporou. E o espírito falava assim que não ia largar ela, que ele prefere matar ela, morrer, do que ficar longe dela. E que não tinha nada que ia tirar ele dela. E que não era para ela levar ela de jeito nenhum para fazer tratamento, que ela não ia permitir. Para você ver como é que são as coisas. Então a gente às vezes sabe a verdade, né? Mas a gente tem que saber realmente falar, porque é o que a Joana está falando aqui, ó. A mulher não acreditou. A espiritualidade deu um jeito. Ou seja, A né, espiritualidade. é o respeito. Respeita a verdade do outro, né? Se você quiser se impor ali, você ia causar mal-estar, né? Principalmente com a filha, né? Isso, mas eu tenho certeza absoluta que essa mulher foi na loja porque era para ela ir, foi o caminho que a espiritualidade encontrou dela ser encaminhada. Eu tenho certeza que o Léo não chegou lá na hora à toa, porque o Léo nunca vai lá no setor feminino, ele nunca vai. E eu tenho certeza que eu fui intuída a pegar aquela água e frutificar para ela. Então, assim, é um jeito que a espiritualidade encontrou de alguém ajudar aquela senhora.
Mas eu tentei falar, mas ela não aceitou. É muito triste isso. Aproveita que você já leu os 2 primeiros parágrafos. Continua a leitura para nós. A voz tá ruim. Evita o puritanismo que te jactaria diante daqueles que ainda permanecem na ignorância de determinados conhecimentos, expressando-te sem complexidades, nem arroubos de cultura vazia. Por muito falar, poucos se fazem entendidos. Silencia quando perceberes que o momento não é próprio. As circunstâncias não são favoráveis, aguardando a sua oportunidade sem pressa nem aflição. Para você ver, isso aqui foi o que eu fiz. Eu falei com ela, e aí eu vi que ela não ia aceitar. Eu peguei e fiquei calada, mas eu levei água frutificada para ela. Assim, no meu entendimento era, porque eu estava fazendo oração para ela e emanando energias boas para ela. Tornam-se muito frequentes as abordagens sobre as verdades de cada um, com caráter de generalidade. No que diz respeito à área dos aconselhamentos espirituais, nem muito cuidado com a colaboração do teu verbo na concha dos sentimentos de quem te pede socorro. Nem todos estão preparados para tomar conhecimento de determinadas informações, que mais os afligirão do que os confortarão. Evita os diagnósticos desesperadores, o engessamento em fórmulas adrede estabelecidas, recordando-te de que aquele que te busca necessita de orientação e não de intimidamento, de conforto moral e não de acrimônia. Tudo quanto lhe digas seja assinalado pela bondade e pela gentileza, demonstrando que é possível libertar-se da situação penosa, desde que se interesse pelo conseguir, não assinalando ninguém com rótulos depressivos, perturbadores e aparvalhantes. Isso me lembra muito esse parágrafo. É muito legal essas dicas que ela está dando, né? Até nos tratamentos, que é muito difícil a gente no tratamento chegar nas pessoas que não acreditam em nada, né? Que às vezes acho que a gente é tudo louco lá. E a gente tentar passar alguma informação, né? Então tem que ser feito devagar, com tranquilidade. Tem uma moça que ela vai no tratamento já tem mais ou menos umas 4 ou 5 semanas, entendeu? E aí ela, toda vez que ela vai, o amigo espiritual do Léo fala assim, vai devagar. Ela ainda não entendeu que o problema é ela acha que o problema é a mãe. E toda vez que ela vai para reclamar da mãe dela. Todas as vezes. Então, cada vez que ela vai, que se ela, quando eu vejo ela lá, ou quando o amigo espiritual do Léo vê, ele toca num assunto que ela pode fazer alguma coisa para ela melhorar. Que às vezes o dia a dia fica mais fácil. E eu também faço a mesma coisa. Porque é o tipo de pessoa que não adianta você chegar e falar. Porque ela não vai acreditar. Ela tem aquele pensamento dela que não muda a cabeça dela, né? Então é devagar. É mais ou menos isso que eu acho que eu entendi aqui. Beleza. Eu queria falar que você falando, Alexandra, eu hoje conversando com uma pessoa, ela toda hora ela falava assim, mas o fulano não faz isso. Mas o fulano não faz aquilo. Mas o fulano. Eu falei assim, para de esperar os fulanos e muda você. Enquanto você estiver esperando o outro, você vai continuar decepcionada, você vai continuar passando raiva, você vai continuar sofrendo. Então, você não vai conseguir mudar ninguém. A gente só muda a gente mesmo. O outro, cabe a ele mudar. Você não vai conseguir mudar. Ela olhou assim,
Ai, então tá tudo bagunçado. Porque eu achei que eu ia. Eu já mudei tanto pra essa pessoa, por que que ele não pode mudar por mim? Eu falei assim, por que que você não mudou por ele? Por que que você não mudou por você mesmo? Quando você estiver tentando agradar o outro, você vai continuar do jeito que você tá. Então, dentro disso daí, é isso que você está falando. A pessoa não enxerga que o problema é ela. É sempre o outro, o outro, o outro, o outro. E buscando uma verdade no outro, querendo que o outro faça aquilo que ela acredita que está certo. Sim, mas o principal é você entender que se a pessoa está preparada para ouvir essa Olha, que se é ela a sua estava verdade. ou não, Então, mas é eu isso que não ela está sei. falando aqui. Mas que eu Às falei, eu vezes, falei. você tem que respeitar e saber ter a sensibilidade, igual a Alexandre deu o exemplo da menina que está em tratamento, que o mentor falou. Vai com calma. Ela ainda não está pronta para entender que o problema é ela e não a mãe dela. Então, ele está indo com doses homeopáticas. Porque se ele despejar, igual você despejou nessa amiga sua, nessa outra pessoa não vai funcionar, a pessoa vai se rebelar, a pessoa vai se revoltar. Igual ela está falando aqui, vai com a bondade, com gentileza, com respeito, senão você vai assustar a pessoa, você vai afastar a pessoa, querendo escancarar uma verdade que ela não está pronta para receber ainda, que foi o que Jesus fez. Ele nos mostrou um monte de coisas dentro do que a gente podia e era capaz de entender naquele momento. Mas ao mesmo tempo que eu. Eu não estou falando que você estava errada, não, tá? É. Só estou usando o exemplo para a Então, gente ao entender mesmo tempo. o estudo. Então, mas ao mesmo tempo ela falou assim, sabe que eu não tinha pensado por esse lado? E eu acho que você tem razão. Só não sei como que eu vou fazer isso. Mas que eu vou tentar. Aí ela voltou e falou assim: todas as vezes, a partir do momento que eu te conheci, eu comecei a estudar os livros, eu comecei a ouvir os livros, a minha vida vem mudando. Eu ainda não posso ser perfeita. Eu falei, ninguém é perfeito. Mas aí eu falei assim, só que também não adianta ficar só estudando, não. Tem que pôr em prática. A Fô também já me falaram isso. Mas eu ainda não sei como. Eu falei, você vai achar o caminho. Passinho de cada vez, né? Rua Barão de Beleza? Uberaba, 575, segunda-feira. Pode falar para ela vir. Vai ficar bom. Vai dar certo. Mas dentro disso aí. Eu sei que o Túlio vai ler, mas eu só quero fazer mais um comentário rapidinho, pode ser? Vai. É porque, coincidentemente, tudo aconteceu hoje. Eu acho que tem tudo a ver com isso aí. Tinha duas funcionárias minhas hoje, evangélica, metendo pau numa cantora gospel evangélica, que ela parou de cantar gospel. Aí elas estavam falando que ela parou de cantar porque ela é bissexual. E a igreja evangélica não aceita isso. Isso é um absurdo, que é um horror, que onde se viu, que ela tinha que parar mesmo, que não sei o quê. Aí eu peguei com sutileza, né, Wellington? Eu falei assim, engraçado como são as religiões, né? Elas falam assim, por quê? Ai, porque cada religião vê o homossexualismo de uma maneira. Lá no nosso centro, um caso desse, descrito por vocês dessa maneira, eu diria que isso é julgamento e preconceito. Elas ficaram caladinhas, falando mais nada. E eu saí de perto. Porque olha a situação, gente. Eu fico naquela situação, igual o Wellington teve aquele dia, aquele problema. A gente também fica vendo as coisas, você não consegue ficar calado de tudo. Mas agora a Joana está ensinando. Nós temos que saber falar. É devagarzinho. E se a pessoa não aceita, fica calado, vai devagar. Uma coisa complica. Conta verdade. gotas. Ô, Alexandre, isso que você falou para a mulher, eu falo igual que os menininhos da Parmalat falam. Tomou? O que você ia falar? Você ia falar Mas o importante é que você está levando o material para ela está absorvendo. E a espiritualidade não está de mão cruzadas. Elas estão auxiliando.
ali eles vão conversar com o anjinho da guarda dela. Ô, Wellington, não tá dando para ouvir o Túlio, não. Desculpa, eu falo. É porque eu falo baixo. Fala só um perdão. pouquinho mais alto. É. Não, abre aquela voz de locutor que você tem, Tulhão. Vou tirar, vou deixar de ser mascarado. Isso mesmo. Assim agora eu gostei. Eu consegui alcançar o que a Cristiane falou, que ela está dando material para a amiga ler, para a amiga adquirir conhecimentos. E isso não vem sozinho. Isso vem com a espiritualidade, trabalhando e auxiliando, né? Para chegar até o mentor dela, o anjo da guarda dela, vamos dizer assim, mas que é o mentor, vai trabalhar, vai formatar, como ele sempre formata em você, o seu conhecimento aí que você pinta, ele vai formatando na mente da nossa amiga e da amiga da Cristiane. Ela vai despertando. Ela vai encontrando os caminhos a partir do momento que ela está lendo. É a bússola. É o caminho, É né? o caminho. As dosezinhas homeopáticas até ela e ele descobrindo aos poucos, né? Foi um dos comentários que eu fiz para ela. Você não me conheceu à toa. Você não veio parar na minha casa à toa. Olha lá, a cliente dela foi lá à toa hoje? É, Sua cliente foi hoje lá? Na sua loja, alugar lá ou comprar o vestido para ir na festa? Foi hoje. As duas situações que eu contei foram hoje. Pelo que eu entendi, elas foram 100% conduzidas para encontrar a luz lá com vocês. Não só locar a roupa de festa. Eu tenho certeza disso, Túlio. Mas por que isso aconteceu com você? Se ela fosse lá no Evangelho, será que ela ia receber a intuição correta, o que ela realmente necessita? Não estou falando mal, não, perdão. Mas assim, é porque você está preparada. O Léo está preparado, o Marcelo está preparado. As pessoas, vocês estão preparados para receber qualquer tipo de pessoas, qualquer religião, de qualquer desequilíbrio, vamos dizer assim. Porque lá tem a base, tem um alicerce. E é o que vocês Isso é fazem verdade? amanhã. Então, Túlio, isso é verdade, porque na hora que ela incorporou, tem duas funcionárias que são atendentes, também são evangélicas. Falei assim, gente, vamos fazer uma oração aqui, vamos rezar o Pai Nosso. Ela saiu correndo, sumiu. Quer dizer, elas não Mas têm é o que ela preparo. É o despreparo. infelizmente não tem. Né? Só lembrando, né, que num dos capítulos anteriores a gente aprendeu que o acaso não existe, né? Caso ele não existe mesmo. Exatamente. Quem quer ler? Quer ler, João? Não pode ler. Então, vou fazer a leitura para a gente encerrar. Se alguém é portador de algum problema obsessivo, está ouvindo bem, Alexandre? Tá? Se alguém é portador de algum problema obsessivo, por exemplo, que detectas, não o amargures com a informação assustadora, que ele não tem capacidade para digerir, nem sequer para entender, perdendo-se em conceitos que abarcam soluções mágicas, punitivas ou destrutivas. Encaminhe o paciente às atividades do estudo, do esclarecimento espiritual e moral, conclamando a reflexão, a transformação de conduta pessoal para melhor, abordando as bênçãos da saúde que o espera, caso resolva-se por ser feliz. Essa atitude o fará confiante, auxiliá-lo a sair do pesadelo sem temor, a percorrer os novos caminhos apontados como estradas de fácil acesso, observando à distância a claridade da saúde e da alegria. Nunca te permitas abordagens em torno do que ignoras, dando a falsa impressão de que sabes tudo e estás informado a respeito de todas as coisas. Sê simples no falar e, sobretudo, no esclarecer. A autenticidade das suas palavras será revelada
pela onda de simpatia e de verdade que exteriorizarás. Ou seja, a forma amorosa, carinhosa e caridosa de falar. Você sabe, mas a pessoa não enxerga o que você está enxergando. É o que a Alexandra falou, às vezes é difícil, porque a pessoa, você está vendo o que é o problema, mas a pessoa ainda não é capaz de entender, absorver ou acreditar naquilo, porque ela não tem embasamento para acreditar naquilo. Aí você vai querer impor. É assim que tem que ser, senão você vai morrer. Igual eu ouvi num dos estudos, uma pessoa no curso, um aluno falando assim, se eu fosse amigo espiritual, eu falava, quem quer assim, quem não quer que morra. Quer dizer, não é assim. Jesus ensinou foi através do quê? Da imposição? Não, ele ensinou através do exemplo e do amor. Né? Em nenhum momento ele foi imperativo. Em nenhum momento ele impôs. Ele dizia, a verdade é essa. Caminhas com perdão. E foi mostrando com carinho, com amor. Às vezes ele era firme, sim, mas nunca deixou de levar amor, né? Então, assim, a gente tem que aprender isso. Às vezes a gente quer impor a verdade. Quantas vezes você quer? É assim. Mas eu não acredito nisso. Mas é assim, ponto final. E a gente não tem essa... Existe uma lei na natureza que fala o seguinte. O ser predominante, isso é uma das leis da neurociência, que fala o seguinte. A parte predominante sempre é a parte mais flexível. Presta atenção na natureza. Os animais que sobreviveram às grandes catástrofes na história, os que tiveram mais capacidade de se adaptar, tiveram mais flexibilidade. Quem é muito rígido, muito duro, né? Você pega, por exemplo, uma árvore que é muito dura, a madeira dela é muito rígida. Se vem um vento forte, ela aguenta muito, ela aguenta. Mas se o vento é forte demais para ela, o que vai acontecer? Ela quebra. Aí você pega um bambu, que é flexível. Vem o vento que for, ele entorta tudo, vai lá no chão, mas volta. Ou seja, ele é flexível, então ele suporta mais as intempéries, né? Então, assim, quem sabe, quem tem o conhecimento, ele tem que se curvar. Quem está na frente tem que ajudar quem está atrás. Tem que se curvar para dar a mão quem está lá atrás para ajudar a subir. Então, nós, olha a arrogância que eu estou falando aqui, né? Nós, quem sou eu? Mas quem tem mais conhecimento, ele tem que ter essa flexibilidade de entender que quem não tem, ele tem que ajudar. E não impor, não punir, porque a pessoa não sabe. É ajudar a pessoa, ensinar a pessoa, né? E tratar com carinho, com compreensão. E ter uma palavrinha que é a principal. Respeito. Isso é sinônimo de humildade. A pessoa pode ter o conhecimento que for, mas ela se iguala à outra, que não tem o conhecimento dela, conversa no mesmo nível, se iguala a ela, tem flexibilidade, tem respeito. Não fica querendo, igual ela falou que é para trás aqui, né? Não fica querendo impor, falar palavras. Que adianta eu chegar e vou dar uma palestra para a comunidade carente? Aí eu fico usando palavras científicas, aquelas palavras difíceis. O que o povo vai entender, gente? Vai entender bolhufas, vai achar, não, mas que palestra chata desse cara, não entender nada que está falando. Né? Eu tenho que falar a linguagem daquelas pessoas que eu estou conversando, que eu estou comunicando, o que elas entendem. Isso é caridade. Vai falar, da colher, é colher, ué. Colher. Não é? Mas aí é que tá, né? Às vezes você tá lá, vou levar agora pro meu lado. Eu tô lá na faculdade. O que eu tô fazendo na faculdade? Aprendendo. Buscando as informações. E aí, quando você fala assim, que o professor fala, ali ele está falando de uma coisa científica, então vão ter palavras difíceis. Sim. Mas quando você pergunta para ele assim, mas eu não entendi isso daí. Você pode explicar melhor? Porque da forma que você está explicando, não ficou legal. Eu tinha um professor que ele fazia isso. Você perguntava para ele, ele pegava um exemplo cotidiano,
e te mostrava o que ele estava querendo falar. Beleza, entendi. Então, ele buscou a minha linguagem para me explicar. Agora, aí é que entra, né? Existem pessoas que elas se acham tão inteligentes, tão poderosas com as palavras que elas sabem, que não sei o quê, tão intelectual, que elas não dão conta nem de ensinar. Porque você pergunta e aí elas falam assim, eu acho que você tem que se apropriar mais, estudar mais fora daqui para você entender o que eu estou falando. Eu estou lá para entender. Eu estou pagando para ela me ensinar. Tá vendo a arrogância, o orgulho? Tá vendo? E aí eu tenho que buscar fora. Pagando? Estou entendendo. Complicado, né? Muito complicado. Então, é o que ele fala. A abordagem. Você tem que se comunicar com a pessoa. Você está falando com uma criança, você vai falar palavras de médico com a criança? Você vai usar a linguagem da criança, né? Você vai falar com o idoso, você vai falar com o médico, você vai falar com o professor, você vai falar com o indigente. Cada pessoa ela tem a sua forma de entender e se expressar. Você tem que procurar se conectar a ela. Não significa que você vai ficar imitando as pessoas, não é isso. Mas se conectar para ela conseguir absorver o que você está falando. O que adianta usar a palavra difícil para uma criança? Porque agora, meu filho, você que tem 5 anos de idade vai aprender todos os princípios da aritmética. Cara, quem vai olhar para você e falar, quê? Né? Não, meu filho, agora eu vou te ensinar a base da matemática, tá? Pronto. Como é que você vai somar 1 mais 1? É assim. Entende? A língua, usar a caridade do respeito, da humildade para conversar com a pessoa, para elevar ela e não rebaixar ela. Né? Porque ela não tem o conhecimento que você tem, ou que você acha que tem. Né? E para encerrar os últimos parágrafos, o mundo está referto de pseudo-sábios. Aí os orgulhosos aí, ó. Né? Você precisa se apropriar. O mundo está referto de pseudo-sábios, de ilusionistas, de pessoas brilhantes por fora, debatendo-se em sombras interiores. É cada vez maior o número de portadores de verdades interesseiras, em moedas e retribuições pelos seus feitos. Não sejas um a mais, porém, alguém equilibrado que encontrou o caminho e segue-o com alegria e simplicidade de coração. A tua verdade é muito boa para ti. Vive-a, então, permitindo que os demais realizem o seu encontro pessoal e desfrutem-lhe as bênçãos de que necessitam quando assim ocorrer. Eu não posso ler isso aqui lá na minha sala de aula, não, para algumas pessoas. Deve. Cada um vai buscando a sua verdade. Aí eu falei isso num debate, e a pessoa falou assim, verdade é verdade, ponto final. Eu falei, não, cada um tem a sua verdade. A pessoa, não, verdade é verdade. Cada um tem a sua verdade. Eu vou dar um exemplo disso agora, que fala de todo o capítulo que eu falei para vocês que eu queria falar no começo. E ela usou uma metáfora parecida aqui, para quem está do outro lado da margem. Né? Então, vamos lá. Vamos supor que estejamos agora num cômodo. Um cômodo grande, mas não tão grande. Né? Imagina a gente estar entre 4 paredes. Estamos num cômodo fechado. Só que é um retângulo, tá? Imagina que é um retângulo, um cômodo retangular, que tem um elefante dentro desse cômodo. Certo? Um elefante dentro de um cômodo, de um quarto. E não cabe ninguém dos lados desse elefante. Só cabe pessoas na frente ou atrás desse elefante. Tá? Imagina. Então, vamos supor, tá eu, Alexandre e o Marcelo, que está do lado da bunda do elefante. Não dá para passar de lado, não dá para ir até o outro lado, não dá para ver quem está do outro lado. Só dá para ver a bunda do elefante, que ele é quase da largura do cômodo. Do outro lado do cômodo, em frente ao elefante, está o Túlio, a Lira, o João e a Cris. Então, os 4 estão na frente do elefante.
E eu, a Alexandre e Marcelo, estamos atrás do elefante. E nenhum de nós nunca na vida tínhamos visto um elefante. E o elefante é a verdade. Aí nós estamos vendo o elefante. Todos nós estamos vendo o elefante, certo? Estamos olhando para a verdade, para o elefante. Aí nós vamos sair desse cômodo e alguém vai perguntar: você viu o elefante? Claro que todos nós vamos responder: vimos. Como é o elefante? Aí eu, Alexandre e Marcelo vamos falar assim: ele é uma bunda grande que tem um rabo fininho que vai até quase o chão e duas patas grossas. Esse é o elefante? Para nós é. Aí vai perguntar para vocês quatro: vocês viram o elefante? Que vocês vão responder: vimos. Como é o elefante? Como vocês vão descrever? Tem uma orelha grandona, 2 olhos e uma trompa grande que vai até no chão. Aí a gente que está aqui viu o outro lado e fala assim: não, mas não é isso que a gente viu. A gente viu uma bunda grande e um rabo. Não, mas o elefante é uma cara com 2 orelhas grandes. E vai começar a discussão. E a gente vai querer ter razão e vocês vão querer ter razão. Só que ambos estamos certos. Porque cada um viu parte da verdade. Cada um teve uma parte da visão. Nós não conseguimos ver o todo, o animal como um todo. Nós vimos parte dele e acreditamos que aquela é a verdade absoluta. Por isso que eles Entendeu? falam. As histórias de pessoas é assim. Você tem a sua história, eu tenho a minha, e tem a verdade. É a minha versão, a versão do outro E a e a minha versão verdade. verdadeira. Certo? E quem sabe a versão verdadeira? Só o cara lá de cima. Entendeu? Então, cada um tem a sua verdade. Nós vamos ser, a nossa verdade é o lado que a gente enxerga, que a gente entende, que a gente absorve. E no qual a gente briga por ela. E briga. Quem está do outro lado da margem, do cômodo, está vendo o outro lado. Tem outra verdade. Ó, vamos pensar na margem? Nós aqui da cultura ocidental não temos um estilo de vida totalmente diferente da cultura oriental, que está do outro lado do oceano. E para eles não é melhor o estilo de vida deles, para nós o nosso é melhor. Porque a nossa verdade é essa, a verdade deles é aquela. Quem está mais certo? Quem sabe mais a verdade? Ninguém. Só ele. Deus! Enfim, cada um tem a sua verdade. Por quê? Porque nós não temos capacidades de ser perfeitos e entender a verdade universal. Então, nós não temos condição de impor nossa verdade para ninguém. Nós podemos mostrar o nosso ponto de vista de uma forma carinhosa, caridosa, agradável, respeitosa, mostrando o seu ponto de vista, não querendo impor o seu ponto de vista para o outro. Verdade, ela é, então, a verdade para nós, ela é gradativa, ela é construída. Nós não temos condição de enxergar e entender a verdade. Acho que eu vou apresentar essa aula lá na faculdade. Eu vou pôr os professores tudo certo. E lá sempre que agora vocês vão ouvir. Aí começou a acontecer. A pessoa está querendo impor a verdade dela. Hein, ué? A pessoa quer impor a verdade dela, só isso. Acabou de aprender que tem que ser com carinho e ela já vai na base Tem do que ser conta-gota, Cris. Não pode ir na base da chibata, no pé na porta, Cris. Desculpa, mano. Tá? É com carinho, com respeito. Alguns precisam de uma chinelada. Eu posso enfiar. Ô, Wellington, Então tem que ter agora. Pode falar, Alexandre. então, antes de Pode você fazer o encerramento, eu tenho uma folha aqui que eu guardei e eu acho que ela tem muito a ver com isso que a gente está lendo hoje. E foi um poema que você escreveu. Posso ler? Eu escrevi? Não, um amigo espiritual seu. Ah, tá. Pode ler. Com amor persistireis, com amor resistireis, por amor permaneceis.
por amor vencereis. Caminhe na luz do bem, espalhe o amor que tem, assim o que anseias vem, e possa seguir além. Que a luz seja para alguém, espalhe o perfume a quem perdido se encontra sem receber amparo de ninguém. Tire a dor, acenda o calor, derrame a esperança, semeando o amor. Ou seja, a Joana ensinou para a gente hoje o seguinte: a gente deve falar a nossa verdade, sim, mas respeitando o limite do outro e com paciência, com amor e devagar. Porque se não adianta, é igual você disse, cada um tem a sua verdade. Mas se a gente tiver um jeitinho, o carinho, a paciência, às vezes a gente consegue devagarzinho mostrar o outro lado, né? Que pode ser um lado melhor para outra pessoa. É isso aí. Perfeito, perfeito. Nossa. Você lendo esse texto aí, ó, tá vendo como é que é a espiritualidade? Eu não tinha condição de escrever um negócio desse nunca. Nunca. Perfeito. Pois é, eu guardei, eu guardei, eu guardo tudo. Eu guardei, eu fui mexer aqui no livro da Joana e ele estava no meio. E logo agora eu peguei ele. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Vamos encerrar então, pessoal? O próximo capítulo vai ser a conquista e a preservação da saúde. Então, capítulo final, a conquista e a preservação da saúde. Muito bom, né? Esse livro é muito E se bom. vocês acham que esse é muito bom, é porque vocês não sabem. O primeiro livro chama Jesus e a Atualidade. Prepare-se. Olha, já vai estudar sobre ele, hein? Olha que massa. Lindo demais. Ô, Cris, esse outro livro do Jesus e Atualidade, a gente vai comprar, vai achar para comprar nas livrarias? Acha? Lá na Livraria Espírita. Não Dá tem, dinheiro? Tá. não tem nenhum e-book gratuito, não, filho. Eu já tenho esse livro. Quem quiser pegar comigo, tá? Quiser pegar comigo depois. Eu acho que é R$28. Pode deixar que a gente compre e baixa um e-book aqui, dá um jeito. Vamos fazer uma graça aí. Isso aí, pessoal. Então vamos encerrar. Quem gostaria de fazer a oração de encerramento? Alguém? Eu já estou com a garganta seca, tento falar hoje. Túlio, faz a oração para nós. Vamos agradecer pelo momento, pelo estudo, pela harmonia, pelo que nós estamos conseguindo entender e alcançar, que Jesus realmente veio nos ensinar. Através da leitura, através dos livros, nós vamos adquirindo os nossos conhecimentos. Agradecemos a Deus Pai pelo poderoso, pela oportunidade de mais esta noite maravilhosa, o exercício, a prática e o amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe e ampare. Muito obrigado, gratidão por essa noite maravilhosa. Que a nossa Mãe Santíssima nos cubra com teu manto e vamos continuar aprendendo cada vez mais hoje e sempre, viu, pessoal? Gratidão. Que assim seja, nós é que agradecemos. Um beijo, gente. Beijo para todos.